Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Estamos na semana 2 do PET 3 de vocês e eu estou aqui para orientá-los quanto às questões propostas para essa semana. Na semana passada nós vimos uma canção de Caetano Veloso que se chama O Quereres. Nessa semana nós vamos ver uma outra canção dele que se chama Tigresa. Antes de começarmos as orientações, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a vida e obra desse renomado cantor. Caetano Veloso é músico brasileiro, um dos criadores do movimento tropicalista no Brasil, sendo um dos músicos mais influentes do país. Criou e cantou canções de destaque como Sozinho, Leãozinho, Você é Linda e Samba. Iniciou sua carreira cantando em bares de Salvador, juntamente com a sua irmã Maria Bethânia. Em 1967, Caetano Veloso se apresentou no terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, quando cantou Alegria, Alegria, acompanhado pela banda de rock, os Beat Boys, incomodando os conservadores. Mesmo assim, conquistou o quarto lugar, se tornando o marco inicial do tropicalismo, movimento que participavam Caetano, Gil, Gal, Tom Zé e Torquato Neto, que unia ritmos regionais e guitarras elétricas, que transformou a MPB. Na época do regime militar, ele foi exilado, e retornou ao Brasil em 1971. Em 76, Caetano, Gal, Gil e Bethânia formam o grupo Doces Bárbaros e gravam os mais doces dos bárbaros e excursionam por todo o Brasil. Na década de 80, continuou fazendo shows e lançando discos, e nas últimas décadas, ele comemorou, quando ele completou 50 anos de trabalho, ele comemorou o lançamento do álbum Circulando, que recebeu o prêmio Sharp de melhor canção, intérprete e projeto visual. Lançou também o livro em 97, que se chama Verdade Tropical. Ao longo de sua carreira, ganhou vários prêmios. Caetano é pai de 3 filhos, Moreno Veloso, filho de Andréia, Zeca Veloso e Tom Veloso, que são filhos de Paula Lavigne. Então vamos à canção de Caetano. Tigresa. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando sua pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Aqui, gente, o eu lírico descreve possivelmente uma mulher, uma bela mulher negra, e essa mulher vai falar de sua vida para ele, ela vai se desvelar para ele. Vejam. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1976 e hoje dança no Frenet Dancing Days. Então vejo aí que ela começa a falar de si mesma para o eu lírico. E pelo que se observa, ela é uma mulher de personalidade, porque em pleno 1976 ela fala de política. Então ela mostra que ela sabe o que quer, ela tem consciência do seu poder e ela o exerce, o que é o mais importante, Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Então aqui, gente, ela vai comentando, sobre a sua vida afetiva. Ela fala que já teve muitos homens, que foi feliz com alguns e com outros foi simplesmente mulher, mostrando aí a sua liberdade sexual. E ela também manifesta sentimentos contraditórios como ódio e amor, prazer e dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que um leão. Então vejam, gente, que ela é uma mulher empoderada. Por quê? Porque ela direciona a sua vida, ela toma o poder para si, ela faz o que quer, ela muda quando ela acha necessário e mais, ela idealiza um mundo onde haja igualdade e que ela seja ainda mais do que o leão, ela representando o poder feminino e o leão representando o poder masculino.
As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse, não. E eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom tocar um instrumento. Então vejam aqui, gente, que o eu lírico se revela apaixonado pela tigresa, e quando não mais ele a entende, ele corre para o violão, como se fosse fugir da realidade. Então, ao tocar o instrumento, ele se sente novamente equilibrado. Então, gente, essa é uma das interpretações possíveis para essa música, né? O tema geral seria empoderamento feminino, a mulher tomando o poder para si, direcionando sua vida, mostrando sua força e querendo igualdade de direito entre homens e mulheres. Essa seria uma das interpretações possíveis. Mas há uma outra também que eu gostaria de comentar com vocês. Essa análise que eu vou comentar com vocês é do professor Leonardo Davino, que ele é professor de literatura brasileira lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é ensaísta, especialista e mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada, pesquisador de canção popular. E ele se diz colecionador de sereias. Conforme sua interpretação, a tigresa seria a própria criação poética. Então, o poeta Caetano Veloso entra em contato com a sua produção poética e ali ele se apaixona pelo próprio trabalho, pela própria criação poética, tá? E durante esse processo ela vai se desvelando a ele, conforme ele vai construindo a música, mostrando-se independente, mostrando-se politizada, mostrando-se livre sexualmente. Então a canção vai ganhando corpo sobre ele, a tigresa passa a ser maior do que o próprio eu lírico, né? Então a canção que ele vai construindo acaba se tornando maior do que ele. E nas palavras de Leonardo, no final ele diz assim: o cancionista, arrebatado pela criatura que lhe surge durante o exercício artístico e intelectual, não encontra mais palavras na tentativa de chegar ao real e indizível e corre para o violão, num lamento, refúgio de si. Talvez um som consiga significar essa mulher que surge. Amanhã nasce azul, a composição está terminada. A felina que destroçou o sujeito ao sair dele e ser também ele, pode viver. É o canto do sujeito que lhe dá vida. Ou seria o contrário? Então ele finaliza sua análise dessa forma. Pessoal, na perspectiva dessa atividade, nós vamos considerar a primeira análise, tá? Em que a tigresa seria uma mulher pela qual o eu lírico se apaixona e ele se mostra perplexo diante do empoderamento dela, da independência dela. Então vejamos as questões. Na poesia, o que é relevante para a composição de um quadro de produção de sentidos é perceber que o enunciador da canção, o eu lírico, pode ser visto, sobretudo, defensor de um mundo mais igualitário, em que homens e mulheres têm os mesmos direitos. A canção revela também a pauta de que as mulheres têm o direito de decidir sobre o próprio corpo, e isso incluiria questões como desejo, prazer e sexualidade. Quais são os versos que sinalizam essa liberação da mulher na perspectiva da sexualidade? Cite-os e justifique sua resposta. Nós, ao comentar a canção, nós já falamos sobre isso. É uma questão que vocês vão buscar uma informação que está explícita no texto. Então, voltem ao texto que vocês vão encontrar essa resposta. Na próxima questão temos: um dos principais caminhos para compreender a atualidade discursiva da poesia brasileira contemporânea é escavar as suas relações com a história do país de uma perspectiva de descobrir a luta por direitos de sujeitos das classes dominadas. O poema de Caetano Veloso, Tigresa, traz uma conquista feminina e valorização da mulher enquanto sujeito de suas ações. Traga versos dessa poesia que corroboram essa afirmativa e reafirmam a liberdade conquistada pelas mulheres e comente suas escolhas. Para responder essa questão, é preciso pensar no contexto histórico em que essa canção foi criada.
Então essa música foi criada em 1976, período do regime militar, em que as pessoas não podiam emitir ou expressar suas opiniões. E nesse período as mulheres estavam em pleno ativismo feminino. Em 1975, por exemplo, as mulheres criaram o jornal Brasil Mulher, que só falava de igualdade de gêneros, e isso irritou muitos homens daquela época. E em 1977 foi criada a Lei do Divórcio. Então vocês viram na canção Tigresa que a mulher representada ali, ela fala que ela faz aquilo que sempre quis, que ela teve vários homens, que ela pensa em política. Então esses 3 momentos aí da canção tratam um pouco sobre essas conquistas e sobre essas lutas das mulheres. Na terceira questão, nós temos: observe a imagem abaixo, na qual Frida Kahlo nos brinda com uma frase exemplar acerca das lutas por direitos empreendidas pelas minorias ao redor do mundo. E você sabe quem foi Frida Kahlo? Então, conforme a apostila de vocês, Frida Kahlo foi uma mexicana que desde cedo teve uma vida marcada por doenças. Aos 6 anos de idade, contraiu poliomielite, que lhe deixou uma sequela no pé. Por conta disso, passou a usar calças compridas e mais tarde longas saias coloridas, que serão a sua marca. Aos 18 anos, sofreu um grave acidente e ficou incapacitada de andar. A partir daí, ela passou a focar a sua carreira na arte de pintura, né? A Revolução Mexicana marca em sua vida, tanto que ela mudou a data de seu nascimento para 1910. Ela se dedicou às artes em toda a sua trajetória de vida, marcada por tragédias. Tudo que ela passou, né, ela retratou em suas telas. Sua figura é marcante nas rodas artísticas e feministas, em função de sua atuação em prol de muitas mulheres, as quais ajudou em suas carreiras. Inspirou livros e filmes em várias nacionalidades, portanto é uma mulher contemporânea que fez de sua vida uma história de vida. Então olha só a frase que ela coloca: ser livre é também querer livre os outros. Então tudo aquilo que a gente quer de bom para nós, e o que é mais precioso seria a liberdade, né? Então o que a gente quer de bom para nós, a gente tem de desejar para o outro, tem de lutar também para que o outro tenha a mesma coisa. Então ela se solidarizava com as causas das minorias ou com as causas, né, feministas. E aí vem a questão: a partir do que você viu e leu sobre o tema liberação feminina e na poesia de Caetano Veloso, escreva um texto organizando tudo que você sabe sobre o processo longo de empoderamento feminino, a luta contra o assédio sexual e a batalha pela igualdade de direitos. Você está ligado nesses temas, não está? Se não está, a seguir eu vou dar sugestões de alguns sites que vocês podem pesquisar para que vocês tenham condições de registrar alguma coisa sobre esse tema. Então, gente, eu sugiro esses 3 sites que eu coloquei aqui para vocês. O que é empoderamento? Vocês procurando no Google, vocês vão achar. E ali fala de vários tipos de empoderamento, mas o que nos interessa aqui é o empoderamento feminino, né? Vocês vão pesquisar também a linha do tempo do feminismo no Brasil de 1827 a 2019. E, por fim, conheça as 13 mulheres feministas que marcaram a história. Então, como que eu quero que seja esse texto? No primeiro parágrafo, vocês vão colocar para mim uma definição de empoderamento feminino. Depois, vocês vão falar um pouquinho sobre os fatos que marcaram o feminismo no Brasil, alguns deles que para vocês são mais relevantes. E depois vocês vão citar pelo menos umas 2 mulheres feministas que marcaram a história. E por fim, o último parágrafo, gente, eu quero que vocês respondam a essa questão: a luta das mulheres ainda é necessária nos dias atuais? E aí cabe uma opinião de vocês. Bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo. Aqui ficam alguns pensamentos, né, dessa mulher maravilhosa que foi Frida Kahlo.
Ao fim do dia, podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos. E outro, eu não sei qual é o motivo dessa supervalorização da racionalidade. Os pássaros só são livres porque podem voar. A liberdade é justamente a incapacidade de se perceber as limitações. Então, gente, bons estudos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!